Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Vamos falar agora do Mengão, galera. Flamengo que enfrenta o Racing, quarta-feira, 9h30 da noite. Flamengo já está na Argentina. Vou trazer aqui para vocês esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil com Pascoalzinho, Zé Elias e Plihal. Galera, no final do vídeo eu vou falar aqui do acidente que aconteceu com o ônibus que transportava a Urubuzada e também a Nação 12, tá bom? Vou trazer aqui as últimas informações atualizadas para vocês. Infelizmente, esse acidente veio a acontecer hoje à tarde, né, cara? Bem, dito isso, vamos aqui para o vídeo. Flamengo já está na Argentina se preparando para enfrentar o Racing na quarta-feira, às 9h30 da noite. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Argentina. Flamengo já chegou ou não? Vamos saber com Cícero Melo e Pedro Ivo Almeida. A gente já sabe que o Flamengo já está em solo argentino. Já está a caminho aí do hotel onde vai ficar hospedado nos próximos dias? Cícero Melo, Pedro Ivo Almeida, nos trazendo o início do clima dessa grande decisão de depois de amanhã, quarta-feira, no Cilindro. Boa noite, Cícero. Boa noite, Pedro Ivo. Boa noite para você, Plihal, para o Pascoal, Zé Eliasinho e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos, nesse momento, na porta do hotel que serve de concentração, ou vai servir de concentração para o Flamengo. O Flamengo já chegou no aeroporto de Ezeiza e já está vindo para cá. Deve chegar dentro de aproximadamente uns 20 minutos. Nós estamos aqui em Berazategui, que é caminho para La Plata, grande Buenos Aires, um frio de rachar. No momento, cerca de 12 graus de temperatura, sensação térmica de 7, 8 graus, e pode chegar, Pedro, a 6 graus a sensação térmica de madrugada. Essa é minha touquinha que eu não botei para não virar meme. O Pedro queria que eu entrasse com a touca, eu não vou entrar não. Mas eu estava com ela até agora. O Cícero, que já tem sua imagem consolidada, não precisa se preocupar com esse negócio de rede social, de meme, de viralizar. Ele está desde cedo com essa toquinha que eu vou mostrar aqui para o fã do esporte. Eu virei e falei, Cícero, não vai usar? Não, vou virar meme. Põe a toquinha, Cícero. Não quero isso, mas fica aqui o registro. No final, na hora de despedir, eu ponho. Então, ele tá aqui o dia inteiro porque o frio, de fato, o frio não tá dando sossego aqui pra gente, tá marcando cerca de 10, 11 graus, sensação térmica batendo 7, 8 graus aqui na região, que fica aproximadamente 30, 32 quilômetros distante do estádio do Racing, distante de Avejaneda, e como o Cícero disse, vai servir de concentração. O Flamengo pousou por volta das 6h30, 6h35 aqui em Buenos Aires, todo aquele trâmite, né? De alfândega, burocracia. Você também pegou uma fila grande de manhã, né, Cícero? Cícero ficou mofando lá na fila. Vocês chegaram bem depois, eu ainda estava na fila. A imigração do Flamengo também, uma parte do staff já chegou aqui próximo ao hotel. O Flamengo chega daqui a pouquinho. Vamos acompanhar aqui ao longo da programação, se não for no Equipe F, ao longo do Sport Center também. Mas Flamengo iniciando essa preparação, assim como aconteceu nas quartas de final, na semifinal, também treina aqui na Argentina na véspera do jogo amanhã, CT Defensa e Justiça, para quarta-feira, jogando pelo empate, decidir essa vaga na sonhada final. Mais uma final, seria a terceira aí, né, em 6 anos, 19, ter quarta em 6 anos, 19, 21, 22 e agora, quem sabe, 25 também, certo, Cícero? O Flamengo tem 3 títulos da Libertadores da América, enquanto que o Racing tem apenas um em 1967. Nós estamos a cerca de 50 minutos lá do centro de Buenos Aires, onde estamos hospedados. A delegação do Flamengo chegou com 28 jogadores, não vieram, infelizmente, o Pedro, que está com essa fratura no antebraço direito, imobilizado, mas não vai precisar de cirurgia, mas está fora do jogo. E o Everton Cebolinha, em recuperação de uma lesão muscular no quadril. Quem veio com a delegação, essa boa novidade, foi o Léo Ortiz. Parece estar recuperado de um estiramento no tornozelo direito. Ele não viajou para Fortaleza, foi poupado para poder ter condições de jogo. E voltam de suspensão no Campeonato Brasileiro o Eric Pulgar e o Carrascal, que não jogaram contra o Fortaleza. Você acha que o Felipe Luiz vai começar com o Léo Ortiz, se ele estiver bem, ou o Danilo, que vem jogando, pode começar jogando? E no lugar do Pedro, mesma coisa, Carrascal ali no comando do ataque, Pedro? Por enquanto é mais um palpite, é mais uma impressão do que exatamente, né, Cícero, o que se tem de informação. Eu acho que se trata de um confronto que o Racing está levando muito a sério, uma mobilização muito grande aqui na Argentina para esse jogo, não dá para imaginar algo ali longe dos 100%, então o Léo Ortiz só vai estar em campo, imagino, de maneira titular,
se tiver perto de algo bem satisfatório para um jogo que vai ser muito pegado. Para a vaga lá do Pedro, eu acho que o cenário começa a se desenhar um pouco mais, não tem esse centroavante, esse homem de referência, acho que vem com um time muito mais móvel, a gente deve ter por ali Jorginho com o Pulgar na linha de volantes, um pouquinho mais para frente Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, imaginaria que com o Carrascal, então esses 4 homens de frente, não exatamente buscando ali esse homem de referência, talvez para substituir o Pedro, então acho que isso deve ser uma tendência. A dúvida para mim fica assim, nessa vaga na zaga. O Léo Ortiz para mim ainda é uma pendência. Vamos ver para amanhã, a última atividade por aqui, como é que ele vai se portar. Hoje teve treino de manhã lá no Rio de Janeiro, fica essa dúvida que deve ser carregada até o último momento ali antes de começar. E sobre o Pedro que você falou, acho que não existia muito essa preocupação, essa dúvida se ele iria jogar, mas se ele poderia acompanhar a delegação, mas ele mesmo escolheu ficar no Rio, priorizar a recuperação, não forçar nada para o jogo, também vai ser muito físico, ele está com problema no braço, então de muito contato, muito choque, fica em recuperação. É um Flamengo que começa a ganhar cara, começa a ganhar forma, mas não vai ser um Flamengo com aquele 9 de referência, com aquele pivô, com aquele homem que não estará lá dessa vez, Pedro. Desfalque para o jogo de quarta-feira, Cícero. Pirral, além desse frio intenso, tem a torcida toda do Racing, o Flamengo tem vários obstáculos aí, mas tem a vantagem, joga por uma vitória simples, até por um empate, se perder por um gol de diferença, a decisão da vaga para a final será nos pênaltis. Estamos eu e Pedro aqui nesse frio terrível à disposição de vocês. Porra, Gaúcho de Pelotas reclamando de 12 graus. Tá de brincadeira, Cícero. 12 graus? São Paulo tem feito 12 graus todo dia. É aí que confunde. É aí que confunde. Não são os 12 graus, é a sensação de 8, é o vento gelado, descampado, que a gente está na região bem afastada, até ficar na região bem afastada. Coloca a touca, Cícero. Põe a toquinha, Cícero. Coloca a touca, Cícero. Não podemos perder o Guerreiro. O senhor tá pedindo, Cícero, por Enquanto eles falam, eu favor, vou pra se botar. proteger. Vai falando aí que o Cícero vai voltar. Quando a imagem voltar pra cá, o Cícero já vai estar de touca. Vai tocando aí, a gente fica à disposição. Quando voltar pra cá, o Cícero vai estar devidamente encapuzado. Só lembrando um detalhe, você falou aí, Gaúcho, mas eu saí de lá daquele vento do Minuano com 4 anos de idade pro Rio de Janeiro. Eu sou carioca já, acostumado com calor, com sol. Tetra, o Racing também não vai ter o Sousa, né? O Sousa quebrou o maxilar, aliás, foi operado hoje, só que fica pelo menos 1 mês e meio ausente do futebol, uma baixa e tanto pro Racing, mas claro que a ausência do Pedro preocupa pra caramba. Quem que você escalaria no lugar do Pedro na quarta-feira no Cilindro? Olha, assim, o Flamengo tem a vantagem, né? Ele precisa de um jogador que puxe, principalmente, um contra-ataque, né? Falar no nosso linguajar mais antigo, né? Hoje é a transição ofensiva. Então, se você coloca o Plata fazendo essa função improvisado, ele é um jogador mais de técnica, de habilidade, né? Do drible. Não é aquele jogador do estirão. O Bruno Henrique deu a explicação. Ele falou que o Flamengo tem o melhor 9 do mundo, até que ele falou. Eu acho que ele exagerou. Mas do futebol brasileiro, o Pedro está entre os melhores ou o melhor. E até com possibilidade de seleção brasileira. Um tempo atrás, o Felipe Luiz não aproveitou isso. O Pedro não foi a primeira opção do Felipe Luiz, muitas vezes. Então, hoje não tem o Pedro. O elenco do Flamengo não é maravilhoso, não é espetacular? Tem várias opções. Porque um tempo atrás o Pedro não era nem o titular. Várias vezes nem era a primeira opção para entrar. Por que o desespero agora? Sabe? Eu acho que assim... Porque a bola não entra sem eles. A equipe do Racing é uma boa equipe. Mas assim, não estava entrando e ele estava no banco. É verdade, hein? Então não vamos colocar uma pressão... Não vamos colocar uma pressão exagerada. O que eu quero dizer é o seguinte, porque às vezes a gente mesmo da imprensa, junto com alguns torcedores que são imediatos, são os das mídias sociais, já começa a colocar um problema. O Pedro, para mim, é titular do Flamengo. E eu posso falar aqui muito tranquilo, porque eu sempre fui defensor do Pedro aqui no programa. Inclusive, sendo até firme nas minhas críticas ao Felipe Luiz. Principalmente quando teve aqueles problemas, aquela confusão, aquele atrito forte entre os dois. Então eu fui um dos que fui contra. Agora é muito fácil, né? O cara fala, todo mundo agora quer falar, o Felipe Luiz está escalando assim, mas a maioria foi a favor do Felipe Luiz. Quando ele barrou o Pedro, quando ele deixou o Pedro de fora. E eu só falo com muita tranquilidade, a maioria, imprensa e torcedores.
Então agora, para que o desespero? Porque no teu Pedro agora acabou o mundo, o Flamengo não vai classificar porque o Pedro não vai pro jogo. Peraí, tem muitas opções do Flamengo, tem muito bons jogadores. E aí eu vou usar a frase do Pascoal. É o incomparável. Obrigado. É para esse momento. Não tem o Pedro? Tem Bruno Henrique, tem Plata, tem Carrascal, tem Luiz Araújo, tem Samuel Lino. Então tem muitas opções. Eu colocaria o Bruno Henrique. Perfeito. Porque é para isso que ele falou. Não tem o Pedro, eu estou à disposição para jogar como 9. Ele deu essa entrevista, a última entrevista dele, a polêmica que aconteceu. Então não tem o Pedro, se ele está à disposição, eu colocaria o Bruno Henrique. Roda a imagem aqui no nosso telão, Fabrício, ó, do Flagra, imagem recuperada do nosso Pedro Ivo Almeida. Olha lá, auxiliando o Cícero. Ó, que bonitinho que ficou o Cícero com essa touca. Hã? Tá arrumado, hein? Tá, daqui a pouquinho ele vai voltar, ó lá. Tá, É melhor do que passar frio, né? tá um arraso. Agora, Zé, é verdade, né? Olha lá, o Cícero... Tá chique. Boa, tá aqui, tá. Tela dividida, a gente vê melhor o Cícero Melo. Ainda com a franja ainda escapando. Tá pegando o vento na orelha, eu sei. Isso é terrível pro repórter, o vento na orelha é terrível. Mas é isso, o que o Zinho falou, Pedro Ivo Almeida, é muito verdade, né? Se você ficar lamentando o tempo todo a ausência do Pedro, quem vai entrar no lugar dele vai se sentir menos importante. E no momento, o mais importante é todo mundo se sentir supervalorizado. Ô, Plirra, mas eu acho que a lamentação pela lesão do Pedro, ela se deu depois do jogo, depois do exame, na sexta-feira, quando se confirmou que ele realmente estaria fora. Eu acho que a lamentação ela está mais na parte do debate, na parte do torcedor. Eu acho que internamente está muito mais em pensar o que vai ser feito. Eu acho que essa página ela começa a ser virada. Entendo ali a fala do Zinho, que de fato sempre defendeu a presença do Pedro, tivesse ele no ápice da sua forma técnica ou não, mas talvez tivesse que estar ali ganhando um pouco mais de tempo, e agora que sim, vive um grande momento. Mas acho que o debate agora é muito mais por quem joga, e não exatamente por essa lamentação. E aí, na situação do Bruno Henrique, eu tenho um pouco de dúvida. O Bruno Henrique, ele fala que não fica confortável como 9, ele fica à disposição, mas como diz o Felipe Luiz, né, que o campo não vem falando exatamente que o Bruno deva ser esse substituto. E o campo, em muitos momentos, quando não teve o Pedro, teve mais gente ali fazendo meio que falso 9, volta e meio Arrascaeta, o Plata já chegou a fazer esse falso 9, o Carrascal pode fazer esse falso 9, então acho que o Felipe possa estar imaginando muito mais esse tipo de opção do que exatamente o Bruno por ali. Acho que o Bruno carrega com ele ali uma questão do caráter decisivo. É um cara que nunca deixou de ser importante quando foi chamado em grandes momentos, em momentos fundamentais, mas acho que nesse momento, como diz o Felipe Luiz, pelo critério dele, vai gritando o campo que talvez não seja ele. Agora, o Pedro e companheiros aí em São Paulo, no Rio, parece que o Flamengo também tem uma outra dúvida. O jogo é um jogo que o Flamengo entra classificado. O 0-0 classifica o Flamengo. Quem vai jogar? O Varela, que é um jogador mais ofensivo, ou o Emerson Royal, que é um jogador mais defensivo, né? Guarda mais a posição e mais forte fisicamente. Essa é uma outra dúvida também, porque por ali o Flamengo vai ser muito atacado pelos dois lados, né? Particularmente eu iria de Varela. Eu acho que sempre que teve que ser acionado ali do ponto de vista defensivo, de proteger lá do posto de cruzamento, sabe, o Racing é um time que explora muito bem isso. O Emerson falhou por ali, por exemplo, em jogo recente do Flamengo, então acho que eu iria de Varela. Não sei o que o Felipe está pensando, mas para um jogo um pouco mais defensivo, para um jogo de um pouco mais de sustentação, você pode considerar um pouco mais o Varela do que o Emerson Royal. Falha ainda bastante, tem muito volume, tem muito vigor, tem muito apoio, tem muita chegada do ponto de vista ofensivo. No momento ofensivo, o Emerson Royal, para proteger um pouco mais do lado oposto, seu corredor ali, acho que deixa um pouquinho a desejar na disputa com o Varela, no caso. Ô, Plihal, essa toquinha aqui é estranha, mas quebra um galho, você não imagina. Vocês estão rindo daí, eu tô com uma certa inveja. Se tivesse aqui, tava me protegendo um pouco mais. No momento que começa uma bate na orelha, parece que a orelha vai cair. Parece uma garoa fina por aqui. É isso, Cícero. Mais uns 10 minutinhos, o ônibus do Flamengo deve chegar por aí. Deve chegar já dentro da nossa programação do Sport Center, correto? Exatamente. Eu, de Ezeiza para cá, 45 minutos mais ou menos, uns né, Pedro? 50 minutinhos ali, depois que faz o contorno ali, até chegar por aqui, demora ali, porque para entrar nesse condomínio demora, hein, Cícero? Tomamos um cansaço ali. Aqui uns 40 minutos, passamos por 3 barreiras. Agora não vai. Agora eu acho que aqui, pelo menos, o Flamengo está muito isolado. E aqui a torcida do Racing não vai conseguir nem chegar perto.
Pelo menos isso. Sossego. Valeu, dupla! A gente sabe que depois dessa friaca tem a compensação, tem aquela carninha, tem aquele vinhozinho. E aí, lógico que na balança vale muito a pena. Ótimo trabalho para vocês aí. Daqui a pouquinho, voltando a nossa dupla no Sport Center com a chegada do Flamengo. Estamos já no último minuto do Equipe F. Petra, malinha já arrumada para a Semana Paulistana? Pronto. Tudo certo, parceiro. Daqui a pouco estamos juntos. Amanhã estamos juntos. Amanhã o Tetra... E galera, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a lista de relacionados, tá? Léo Ortiz viajou e vai pro jogo, tá bom? Agora vamos falar aqui desse acidente terrível, né? Que aconteceu com um ônibus que transportava torcedores do Flamengo a caminho da Argentina. Cara, que notícia triste e preocupante, né, galera? Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Bem... um ônibus com torcedores do Flamengo que estava a caminho de Buenos Aires capotou na rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa. Há feridos no local. O clube divulgou uma nota oficial informando que estão monitorando a situação. Aqui tem um vídeo, né, que está nas redes sociais, né? Deixa eu fechar aqui. Então, cara... Veja bem, a equipe de resgate do Centro de Controle Operacional da Rio-São Paulo, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados e estão no local. Aqui tem uma imagem, né, que mostra, né, o capotamento do ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 16 pessoas ficaram feridas em sua última atualização às 18h10 desta segunda-feira. A Motiva Rodovias, empresa que administra a estrada, informou que foram registradas 46 vítimas, sendo 32 leves, 10 moderadas e 4 graves. Tá, galera? Tá aqui, né? Essa informação que é importante. Graças a Deus ninguém morreu. Graças a Deus. O ônibus tombou às 15h51, horário de Brasília, na altura do quilômetro 281, no sentido de São Paulo. A pista sentido São Paulo foi liberada por volta das 18h40. O ônibus estava a caminho de Buenos Aires, onde o Flamengo enfrenta o Racing na quarta-feira pela Libertadores da América. Veja a nota do Flamengo na íntegra. Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com a prefeitura de Barra Mansa, o prefeito Luiz Furlani, né? Que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral de Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local. Seguimos monitorando a situação. Nota do Flamengo, né, galera? Quem estava no ônibus são torcedores da Urubuzada e também da Nação 12, tá? Então tivemos aqui a informação que 46 pessoas ficaram feridas. 32 pessoas leve, né? 10 moderadas e 4 graves, tá, galera? Ninguém morreu, graças a Deus, tá bom? Vamos ver aqui, então, a lista de relacionados, né? Deixa eu pegar aqui. Com Ortiz, Flamengo embarca para enfrentar o Racing na Argentina. Veja relacionados. Vamos pegar direto aqui, ó, a lista, né, com Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pugar, Everton Araújo e Varela. João Victor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e Wallace Ian. Então, tá aqui, né, a lista de relacionados, jogo que acontece quarta-feira, às 9h30 da noite. Valeu, galera! É isso, cara. Tendo mais informações, eu trago aqui para vocês. Deixa o like para ajudar o canal, se inscrevam e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!